Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu nome é Flávia Pontes Legentil de Lavor. Esse aqui é o meu esposo. Olá, me chamo Aldemir, Lavor dos Santos, sou esposa da Flávia. Nós somos casados há 3 anos, consagrados desta comunidade, consagrados da comunidade católica Dom de Deus, onde vivemos todo o tempo do nosso relacionamento dentro da comunidade. Eu como consagrada, o Aldemir a gente iniciou o namoro, o discernimento. O Aldemir ele era noviço ainda da comunidade, mas até o ano da gente casar, nós dois já éramos consagrados, E hoje a gente vem falar um pouquinho da vocação matrimonial, da vivência da vocação matrimonial, daquilo que é próprio, que está ali nos documentos, daquilo que é próprio das finalidades do matrimônio, e que no mundo de hoje, muitas coisas vão sendo distorcidas para uma vivência matrimonial. E é muito importante que ao a gente discernir a vocação matrimonial, a gente entenda tudo que essa vocação vai querer para mim, vai ter como missão para mim. E uma das coisas que a gente sempre conversava no nosso tempo aí de namoro, de noivado, até se preparar para a vida matrimonial, era entender o que era a vocação matrimonial. Porque a gente ouve muitas coisas, ouve quantas coisas vai ser, ouve muitas as belezas do matrimônio, mas que na verdade a gente tem que entender o que é essa missão, porque matrimônio é uma missão, A finalidade do matrimônio é a missão, é eu olhar para a vocação enquanto missão. E isso muitas vezes dá um certo até medo, não, eu quero casar, porque eu amo o Aldemir, Aldemir me amava, Aldemir? Isso gera em nós um medo, quando, e a gente, a dar esse passo, é um passo de muita responsabilidade, porque não é mais o Aldemir, é o Aldemir e a Flávia. Então gera em nós um medo, mas um senso de responsabilidade, muito grande. Porque irei cuidar da vida da Flávia, e a Flávia cuidar da minha vida, e assim um para o outro. E quando a gente fala do matrimônio, a gente, para assumir a vocação matrimonial, eu tenho que saber, como eu falava, é uma missão, matrimônio é uma missão. Mas é uma missão, se é missão porque foi dada por alguém, E esse alguém é o Todo-Poderoso, É Deus que me deu, Deus, nas minhas orações, nas minhas indagações com Deus, Quem faz um acompanhamento com um diretor espiritual, nós na comunidade, a gente tem um acompanhamento, do relacionamento. Então eu tenho ali a pessoa de um formador que me acompanhava, que me acompanha até hoje, mesmo casada, mas que a gente tem um diretor que nos auxilia. Por quê? Eu preciso entender como missão, mas como uma missão que é dada por Deus, porque essa missão é dada por Deus, é presente de Deus, é dom de Deus. Vocação é dom de Deus para a minha vida, É onde ali eu vou ser feliz, é onde ali eu vou me sentir por inteira, Quando eu falo porque na questão de decidir essa vocação, então eu me decidi a abraçar o matrimônio. E Aldemir, ele também no caminho dele lá, no tempo dele, abraçou também a vocação matrimonial. E aí, claro, nós dois se unimos, um olho para o outro, vivemos todo aquele tempo lá
de se olhar, de se namorar, né? De se conhecer, né? De se conhecer. E uma das coisas que a gente tem que ter muito clara hoje, onde o mundo que a gente vive hoje, a gente vem lendo tantas coisas, né, que trazem pra gente notícias, né, que falam pra gente do amor, mas um grande esquecimento que está havendo dentro da vivência matrimonial é a questão do diálogo, né? Foi uma missão dada por Deus, aí ao mesmo tempo eu esqueço de dialogar com Deus dentro da vivência matrimonial e às vezes dialogar com o meu esposo, né? As realidades que envolvem a vida do casal, né? Porque senão a gente se deixa muito enamorar pelo amor, né? Que é a fonte primordial, o amor que nos une, né? Esse amor que nos tornou uma pessoa, mas também que exige de nós um diálogo, porque esse amor que me tornou um, como o Aldemir falou, vai me exigir eu amar o Aldemir em todas as circunstâncias. Então a gente tem uma vida, a gente precisa se preparar. Essa é uma das finalidades, né, do matrimônio, né? E esse amor, né, que nos leva a esse diálogo, um diálogo verdadeiro de entender o outro como ele é, né, a partir daquilo que das limitações, e é necessário criar uma base, né, já no discernimento, para que ao chegar no matrimônio já chegue consciente de que a Flávia, né, eu vou amar ela por todos os dias, né? É um sacramento indissolúvel, não tem volta, é um sacramento dado por Deus, então não tem volta. Deus deu, então só Ele tem o poder de tirar. Deus, né, é contra a lei, né, o matrimônio se romper. Então por isso é necessária essa base, né, essa estrutura inicial, né, que aí essa estrutura, ela, como a Flávia falava, né, já vem desde do discernimento e se afinca mais no noivado, né? Estou falando isso para quê? É um passo dado, um passo que temos que dar consciente do que é o matrimônio. Então, eu estou falando para que chegamos no noivado, é um tempo propício, né? Uma proximidade maior de entender o outro, né? Como a gente sempre partilha, né? Sempre partilhava o nosso noivado, né? De que era para sempre, né? De que a gente iria ser feliz, né? E quantos somos felizes, né, Flávia? Isso é importante quando ele fala que uma das finalidades do matrimônio é o bem dos cônjuges, né? E quando eu penso assim, o bem do cônjuge que eu escolhi, o bem da pessoa que eu escolhi, né? Mas esse bem, né, essa finalidade do matrimônio, do bem do outro, ela tem a questão do amor, né? Do amor que eu sinto por ele, né? Do amor que vai ser tudo aquilo que objetiva a minha ação. A minha ação toda para ele, ela vai ter que ser gerada com amor, né? Senão a gente entende assim, é o bem do meu contar, é o bem dele, né? Eu amo, né? Mas no dia a dia da vida matrimonial, né? Eu estava lendo esses dias, eu até trouxe aqui, daqui a pouco eu pego para vocês, o Papa dizia, né, que precisamos entender que enquanto casados, enquanto vocação matrimonial, vamos passar por tempestades, vamos passar por turbulências, vamos passar às vezes por vontade de sair fora, né? Tipo assim, não aguento, eu não estou conseguindo, né? Mas eu tenho que lembrar da finalidade, né? Eu tenho que lembrar daquilo que me fez ser essa vocação. De quem me chamou, foi Deus, né? Deus me chamou, Deus me preparou e eu vou com Ele passar por esse caminho. Então, uma das coisas que o Papa fala é a questão do diálogo. Eu preciso colocar para a pessoa que eu amo. Olha, eu não estou entendendo, eu não estou conseguindo. Então, hoje o que acontece é que eu quero, o que acontece na vida hoje, né?
todo mundo quer ser o melhor, né? Então, eu caso, eu quero ser o melhor para Aldemir, então eu não posso errar, né? O Aldemir quer ser melhor para Flávia, o Aldemir não pode errar, mas aí é onde a gente também sabe que não é isso que acontece, né? E aí não vai gerar essa finalidade do amor, quando gera isso, vai gerando um individualismo dentro da vida do matrimônio, né? E um grande mal dentro da vida matrimonial é gerar o individualismo. Né? O individualismo como? Né? Se é o bem do cônjuge, o amor que sinto por ele me objetiva nas minhas ações. Todas as minhas ações, ela tem que estar voltada para a vocação que eu escolhi, né? Para a pessoa que eu amo, né? Para a pessoa que eu amo. A complementação das personalidades. Né? A minha personalidade enquanto pessoa, ele precisa caminhar na vida matrimonial para ir completando a personalidade do Aldemir. Não é o Aldemir, né? A gente conversa muito sobre isso, né, Aldemir? De vez em quando vai sair morto, sabe, gente? Que é a maneira que a gente se chama. Então, não vai ter como... por exemplo, eu conheço a minha personalidade, mas esse bem dos cônjuges, né, que é a finalidade do matrimônio que eu assumi, essa personalidade tem que se complementar. Então o que acontece? Ah não, Aldemir, melhora isso aí porque eu não gosto disso em você. Aí Aldemir muda, né, porque ele me ama. Né? Aldemir fala assim, Flávia, eu não gosto dessa ação sua. Né? Então quando a gente casa, coisas bobas, né? Eu não gosto desse jeito que você coloca a toalha, né, no banheiro, porque eu sou muito organizada, sabe? Então eu gosto tudo bem direitinho. Mas eu tenho que entender que é ele tem a personalidade dele. Então eu preciso, junto com o amor que me une, e é a certeza do sim que eu dei no altar, gente. A graça das palavras, né, que a gente fala um para o outro no altar, elas têm que ser preponderantes na nossa vida matrimonial. Mas espera aí, quando eu subi naquele altar, eu jurei que era para sempre, durante toda a minha vida, na alegria, na tristeza, né? E aí a gente vai se complementando em nossas personalidades. Porque por mais que a gente dialogou muito, eu lembro que nosso tempo de namoro, nosso tempo de noivado, a gente dialogava muito. Aí depois que a gente casou, eu falava assim, Aldemir, entende? Só que você, né, sempre tem alguma coisa que você, nossa, agora eu vou conhecendo ele mais intimamente, porque o matrimônio, quando fala, são duas carnes que se tornam uma, né, complementariedade, as personalidades se envolvem, é algo muito divino, né, é algo que tem que ser divinizado, não feito um caminho oposto, né, como só uma atração de corpo, né, não, é algo que é divinizado. Né, essa questão da personalidade, eu tenho que entender, né, porque há dificuldades minhas que pro Aldemir não tem. Eu lembro quando a gente namorava, eu falava que eu não gostava, vou revelar um segredo, né, amor? Eu não gostava de pé feio, tá? Não, meu namorado vinha com o pé bonito, vai ter o pé bonito, porque eu gostava, né, eu admirava, né? Coisa boba, mas que era uma realidade própria da Flávia, né? E eu lembro quando a gente começou a se namorar e veio tudo, eu falei assim, meu Deus, mas como é que você me deu esse pé? Meu pé dele é feio, né? E no tempo do namoro eu cuidava, sabe? Ah, faz essa unha, né? Agora, depois que a gente casou, a vida, né? Porque aumenta as nossas responsabilidades, as nossas coisas para fazer. E eu brincava com a Aldemir, né, amor? Quanto tempo que eu não consigo mais fazer a sua unha? Mas isso não pode ser um pivô para gerar um malefício dentro da vida a dois, né? Porque eu escolhi amar. Né? Eu escolhi amar, eu escolhi de livre e espontânea vontade abraçar a vocação matrimonial, né? E quando a gente pensa nisso, dos dois que formarão uma só carne, a gente precisa estar atento a isso, né? Porque são coisinhas do dia a dia, né? Uma que entra nas questões do que a gente fala muito dessa ajuda mútua, né? Eu preciso me ajudar mutuamente, né? Não é somente eu querer me ajudar, ficar bem e não querer ajudar o outro, né? Porque isso é uma desfiguração da vida matrimonial. A gente não está configurando ela para a vivência, né, a qual ela foi sonhada por Deus para nós, né, escolhendo essa vocação.
E aí uns cuidados que a gente tem que entender, porque uma as tomadas de decisões, né, uma coisa que a gente priva muito lá em casa, na nossa vida, né, Aldemir? Tomar decisões juntos, né? Porque quando a gente casa, eu não posso chegar no meu... eu tenho a minha vida de trabalho, eu tenho a minha vida missionária, né? Que hoje, como eu disse, né, sou consagrada à comunidade, mas eu não posso chegar, né, a assumir uma responsabilidade, né, sem antes haver a partilha com o meu cônjuge, com a pessoa que eu amo. Olha, Aldemir, eu no trabalho estou achando isso, não estou ficando bem. Partilhar, né? Ter essa... tomar decisões juntos, né? Porque hoje, né, quando a gente vai ver muitos casais, são aquilo que leva até mesmo, né, a haver separações, né? A haver o distanciamento do amor, né? E quando há o distanciamento do amor, há o distanciamento de corpo também, daquilo que é próprio do prazer na vida matrimonial, né? Que é dado também por Deus, né? Você falando isso, né, de questão do tomar decisões, é algo muito importante, né, que é válido, muito válido para o matrimônio, nessa questão de decisão. No caso, isso acontece muito com os esposos, de tomar essa decisão. Um exemplo, o esposo quer comprar um carro, ele vai lá, compra o carro e quando chega em casa já apresenta o carro. Se a esposa não gostar do carro, entendeu? Esse é um exemplo. Então, tomar muito cuidado com isso, né? Porque tem que haver a partilha, né? Já até bem antes, para ir vendo a questão da cor, a questão... Estou colocando o exemplo de um carro, mas são vários, né? Tem várias coisas, até coisas pequenas, e que se formos tomando decisões sozinhos, isso vai se distanciando também. Não vai criando um senso de... Um vínculo, né? Do amor, né? O vínculo da amor vocação, né? E também entra dentro das questões, quando a gente fala das finalidades, né? O amor que se sente, que vai objetivar nas nossas ações, a complementação das nossas personalidades, a ajuda mútua, né? Essa questão do diálogo, das decisões junto, cuidar do egoísmo dentro da nossa vida matrimonial, porque um ponto também que entra o mal, né? É a gente cuidar, deixar entrar na vida matrimonial o egoísmo. Né? Então a gente tem que tomar muito esse cuidado, né? Quando entra o egoísmo, entra aquela questão de eu olhar só para mim, e aí não olho como uma totalidade do nós, né? Aprender a viver o nós na vida matrimonial. A vida matrimonial é a vivência plena do nós, né? E também a satisfação sexual, né? Uma das finalidades do matrimônio é a satisfação sexual dos cônjuges também, né? Daquele que quer estar junto, daquele que quer estar junto, né? Não pode eu pensar na vida matrimonial, né, e querer me encaixar só em uma finalidade, né? Vou casar, né, vida matrimonial, porque eu quero satisfazer, né, eu quero satisfazer a minha sexualidade, o meu prazer, mas aí eu esqueço das outras finalidades que a gente já pontuou aqui, né? Então, mas que também ela faz parte da vida do chamado, né? Quando a gente fala a vocação matrimonial, inclui também, né, dentro das finalidades, a satisfação sexual do casal, né? E aí a gente tem que ver que não é só o encontro de pele, né? Não é só o encontro de corpo, né? É o encontro de tudo isso que a gente partilhou bem vivido, né? Durante o dia, durante aquela semana, para se concretizar, né? No leito, né? Do leito sagrado do casal, né? Onde o casal escolheu, né? O leito sagrado, aquilo que é sagrado, né? Eu preciso olhar isso como plenitude para mim, para os meus desejos sexuais, né? Para aquilo que é o desejo sexual do Aldemir, para aquilo que são os meus desejos, não somente satisfazer só corpo, pele, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque senão também entra, né?
uma ação dentro da vida matrimonial que não foi essa sonhada, né, por Deus. Não é essa uma vocação bem vivida. E aí pode depois, né, de um tempo se tornar o mal, né, se tornar o afastamento do casal, de tornar o que a gente não quer, né, o que Deus não quer, né, que é os tantos divórcios que a gente tem enfrentado hoje dentro da igreja, né, dentro da vida de vocação matrimonial, os tantos divórcios, porque na verdade não se conhece as finalidades. Porque hoje a gente está caminhando em setembro, né? A gente faz 4 anos de casado e eu falava assim, nossa, mas quanta intensidade de vivências a gente já teve, né? E eu não posso deixar isso ir se perdendo, né? Eu preciso cuidar. Então a gente tem que ter esse cuidado também. Cuidar do nosso físico sexual, o afetivo sentimental. Eu preciso cuidar da minha vida afetiva, da minha vida sentimental, partilhada com o que eu escolhi amar, né? Para mim ter, nesse tempo, quando a gente fala partilhado, é para me respeitar, né? Ele vai me respeitar e eu vou respeitar ele, né? Essa questão, quando a gente fala desse afetivo sentimental, é onde eu preciso respeitar o meu amado, né? O Aldemir me respeitar, eu respeitar ele, né? E aí a gente vai entendendo. E também uma dimensão que a gente não pode esquecer, né? O intelectual e o espiritual, né? Porque quando a gente fala dessa atração, né? da satisfação sexual, tem o intelectual, aquilo que é próprio do corpo, né? Mas que tem que entrar o espírito também, tem que entrar a minha vivência espiritual, porque quando eu falo que o matrimônio é vocação, eu preciso rezar, né? Eu preciso ter essa dimensão com Deus. Nós dois precisamos rezar, nós dois temos que ter lá na nossa vida cotidiana, né? A gente precisa orar junto. Hoje, né, a gente tem uma vida muito ativa, né? O horário que a Aldemir sai, não coincide com o meu horário, mas a gente tem que escolher uma hora que o casal reza junto, né? Aquela hora que a gente vai parar, a gente vai orar, a gente vai dialogar o nosso dia, né? Vai dialogar as nossas alegrias daquele dia, vai dialogar as insatisfações daquele dia, porque se eu não falo para ele, né, das insatisfações daquele dia, aí chega amanhã ele vai fazer de novo, aí eu fico falando assim, mas porque ele é mau? Não, porque eu não falei, né? Senão aí eu entro lá, eu volto lá, é uma questão do egoísmo, né? Não, ele tem que entender, não, porque eu não falei, né? Eu não fui dócil, né? Eu não fui de verdade abrir aquilo que é a minha insatisfação na vida matrimonial, porque vai existir, né? Porque a gente é humano, né? Somos seres humanos, mas dotados de um espírito. E aí o espírito que eu preciso me deixar conduzir também, que vai me dar força de eu ter coragem de chegar para o outro e contar, chegar para o outro e dialogar, né? E contar também com a graça do religioso, do sobrenatural, sabe? A gente vai acabando vivendo a vida matrimonial naquela questão assim, né? Tem que ser, vai, mas não vive a ação sobrenatural, né? Da vocação. Porque quando eu falo vocação, eu preciso entender essa questão religiosa, né? Uma dimensão sobrenatural da nossa vida, né? Da minha vida com Aldemir, né? Precisa ter essa convicção, né? Precisa ter essa vida de oração na nossa família. Com a chegada dos filhos, ela precisa permanecer, né? Hoje eu e Aldemir, a gente não tem filhos, né? Mas eu preciso caminhar sonhando, né? Caminhar numa visão, né? Sobrenatural, que com a vinda dos filhos eu posso ouvir muitas coisas. Você que pensa que torna mais difícil, Flávia, né? Porque a gente ouve na nossa família, né? Você vive assim bem, Flávia, né? Porque só é você e Aldemir, só vocês dois, deixa ver os filhos, né? Não, essa visão sobrenatural, né? De responsabilidade da vocação que eu assumi, ela precisa ser sobrenatural, né? Eu falo, não, eu com Deus eu vou conseguir, né? E ali a gente vai gerando expectativa dentro do nosso coração para prosseguir numa vocação madura, né? Numa vocação madura, numa vocação que vai a cada dia
unificando mais o amor de nós, né? Do nós, né? Quando eu falo nós, do amor, nós dois, né? Não do meu amor, das dimensões que eu imagino, que eu imagino, não, do nós. Porque o matrimônio é vivido no nós, né? Não deixar muitas coisas entrarem, porque senão a gente vai sem perceber, a gente corre o risco de deixar os nossos matrimônios, né, uma vocação, começar a entrar visões mundanas para os nossos relacionamentos que vão trazendo para nós um malefício, né? Tanto na vida do amor, na complementação, no entendimento, na educação dos filhos, né? Na vida sexual, na vida afetiva, né? E aí a gente vai tendo dimensão, né? Então a gente vai tendo que olhar pontos para entender uma dimensão matrimonial como uma vivência plena de Deus, né? Não tem como, né? Não ver como uma vivência plena de Deus. Eu às vezes chego lá em casa e falo assim, olha, eu te amo muito, Ademir, porque, nossa, né? A vida hoje, você hoje me aprontou uma, né? Me deu... Mas é a vivência plena, né? Eu preciso ver não, porque eu amo, né? Quantas vezes à noite, sem o Ademir perceber, né? Eu vou dormir, a gente termina de rezar, aconteceu alguma coisa, ele foi lá, conversou comigo, eu olho para o Ademir, eu tenho que olhar assim, né? E falar assim, eu escolhi amar, eu amo, né? Então isso não vai fazer de nós um afastar de sentimento, um afastar de ficar emburrado um com o outro, né? Mas de complementariedade, né? De chegar no dia seguinte e falar, não, Ademir, vamos de novo conversar, porque ainda não ficou bem entendido para mim, né? Então a gente vai, mulher é mais assim, né? A gente quer tudo mastigadinho. Mas vai, a gente conversou ontem, né, Ademir? Já não resolvemos, né? Mas não, peraí, eu quero falar de novo, né? E ali reza, e ali se tiver que chorar, chora, se tiver que se derramar, se derrama, mas tem que ser você, né? Eu preciso ser eu para ele, para a pessoa que eu amo, né? Ele tem que me conhecer como inteira, né? E aí o matrimônio vai sendo de fato, né, um matrimônio como uma instituição natural do amor, né? Uma instituição de uma naturalidade da nossa própria existência humana, é natural, né? Natural de uma existência humana, né? Corresponder a uma vocação, né? Porque fomos escolhidos, né? Fomos escolhidos e temos uma vocação, né? E a nossa é matrimonial, então a gente precisa conhecer a cada dia para ir experienciando, né? Que a gente até já colocou um pouquinho, que é tem essas finalidades, a finalidade também da nossa vocação é procriação, né? É a procriação da espécie, é a educação dos nossos filhos. E às vezes dói às vezes muito no meu coração, a gente vê às vezes, né, casal que tem um entendimento, ele fala assim, não, eu não quero ter filho, né? Ah não, filho, demora, deixa demorar o filho, né? Porque vai me dar trabalho, mas espera aí, né? Uma das finalidades da vida matrimonial. Eu procriar, né? Eu ter um filho, eu me abrir à vida, né? Que vai ser a proteção da espécie, ou seja, né? Desse amor que me uniu, né? Ele vai gerar uma vida, ele vai gerar um alguém ali onde a gente vai caminhar na educação, né? E não é somente a gente, tem que gerar vida, então eu gero, mas não me preocupo com a educação do meu filho, né? A igreja hoje sempre vai também nos alertar, né, enquanto igreja, enquanto documento, que eu preciso educar os meus filhos, né? Então, quando a gente vai olhando, né, uma dessas finalidades da vida matrimonial, um grande cuidado hoje, né, na educação dos filhos, porque quem foi chamado a educar o filho é o pai e a mãe, né? E tantas hoje são as dificuldades que a gente está enfrentando, né, na educação de crianças, em tantas crianças hoje, né, que às vezes não sonham. Por quê? Porque não tem ali, né, na pessoa que foi escolhida, né, na criação, no pai, na mãe, essa responsabilidade que é direito da criança, né, direito daquele que eu dei a vida, né, que eu quis, né, de livre e espontânea vontade. Quando eu assumo a vocação, eu assumo com tudo,
né? E ter um pouquinho desse cuidado. Então, partindo da procriação, né, também uma das finalidades da vida matrimonial, da vocação matrimonial, o filho, eu vou ler os pontinhos para vocês aqui, para a gente debater. O filho é o fruto natural da união dos esposos. É a encarnação, a unidade dos esposos, projetada na vida fora deles, na sociedade. Eles levam gravada na sua personalidade a união biológica e psíquica dos progenitores, de nós que demos a vida a eles, né? A família não deve só gerar, mas deve formar, deve educar, torná-lo humano. A função procriativa deve ser entendida no sentido amplo, nascimento biológico, psicológico e sociológico. Os filhos devem ser desejados e não suportados, né? Aqui fica muito claro para a gente hoje na nossa sociedade, né? Como nossos filhos têm que ser desejados, né? Suportados. Vou procriar porque a vocação me impede, né? Não, eles precisam ser sonhados, né? Eles têm que ser desejados, né? Eles precisam ser sonhados pelo casal, desejado, tudo sonhar para a vinda, para a chegada desse vínculo de amor que gera do casal, e aí a gente vai procriar, né? Então, uma coisa que me chama a atenção é a gente ter esse cuidado, né? Não ser suportado, né? Porque isso não é vontade de Deus, né? Quando o casal antes do casamento se determina a não ter filhos, peca gravemente, e o direito canônico considera o matrimônio inválido ou nulo, né? Porque se eu, vou lá, faço todo um caminho e depois, né, chego para alguém e diz, não vai ter filho, vamos colocar não ter filho, né? Segundo o direito canônico, ele vai dizer pra gente que é nulo, porque o matrimônio, a vocação matrimonial, eu preciso viver as finalidades dela, né? E uma das finalidades é procriar, né? A procriação, né? É a vinda dos filhos. E se eu não me abro a ela, né? Eu estou anulando, eu tô não desejando algo a qual é uma finalidade. E aí eu não vou estar caminhando junto com os desígnios de Deus para a vivência dessa vocação, né? Que é dom de Deus para nós, né? E há muito tempo, né? A gente tem, há muito tempo, quando eu pensei, né, em discernir vocação e tudo mais, eu vim passando por um problema de saúde, né? E antes mesmo de se casar, né? Antes de discernir até a vocação, né? E uma das coisas que encontro na comunidade, né? Porque a gente vai lendo, a gente vai olhando tudo que é a finalidade. E devido a que eu vivi, eu tive um tumor no útero, né? E eu tive que fazer a retirada do meu tumor, né? E aquilo foi um processo para mim muito doloroso, né? Eu não tinha discernido da minha vocação, né? Até então eu estava na comunidade, eu tinha me consagrado na comunidade, eu tinha vindo para a comunidade de vida, hoje é o chamado ser de vida dentro da comunidade, dom de Deus, né? Eu deixo a minha casa, deixo tudo e vou ser membro de vida. E aí eu vim para ser membro de vida, tenho que voltar porque descubro a doença e perco meu útero. E aí, né, todos os cuidados que eu tive que ter, volto para a comunidade, porque Deus me chamava a voltar para a comunidade de vida. E quando eu volto, eu penso o quê, né? A minha vocação vai ser celibatária, né? Porque eu não posso procriar, eu não posso ter filho. E aí, muito tempo eu me castrei, né? Muito tempo, pessoalmente, para discernir a minha vocação. Por isso é importante a gente entender as finalidades, ter uma pessoa que nos acompanhe, para que vai abrindo a nossa visão humana e espiritual. Porque nesse tempo eu precisei cuidar, né, da Flávia, né, minha enquanto identidade, enquanto minha personalidade, e tive que cuidar da Flávia enquanto uma visão também espiritual, né, dos sonhos de Deus, né, que Deus não chama a gente viver uma vocação por um acaso da nossa vida. Então, a Flávia não vai ser mais matrimônio porque ela não pode gerar filho, porque ela não pode ter filho. Não, Deus não é um Deus mau, né?
Deus é bom, né? E é dom de Deus, né? É dom de Deus a gente saber revelar essa vocação. E uma das coisas que eu ficava muito preso quando eu leio isso, quando eu fazia o direito canônico, é uma das finalidades do matrimônio, o direito canônico pede aí a nós, né? E eu falo assim, não dá, Senhor, né? E foi quando eu passei todo esse tempo e fui discernindo que minha vocação era matrimonial. E aí eu precisei conhecer tudo que era as finalidades, me abrir, cuidar de mim, me preparar para a pessoa que vinha. E quando chegou o Aldemir, né, que houve todo aquele discernimento que a gente falou lá no início, né? E o único medo que eu tinha era falar assim, meu Deus, né? Senhor, quando eu chegar para a pessoa, né, e falar assim para ele, olha, eu não posso ter filho, ele vai querer ir embora, né? Porque eu não vou completar a finalidade da vocação na minha vida, porque eu não posso ter filho. E foi onde, quando a gente se coloca em Deus, volto lá quando eu falo na dimensão espiritual, né? E meu Deus, vamos lá, gente. Uma dimensão espiritual e uma dimensão também de sonho de Deus e também de saber que Deus cuida de nós. E aí foi quando a gente ouve a proximidade, que a gente foi discernindo, eu me via assim, né? Senhor, eu não tenho o que fazer, né? É desejo seu. Porque o Aldemir já me conhecia, porque já caminhava na comunidade, o Aldemir já tinha ouvido muito eu contar esse testemunho sobre a minha realidade de vida, né? Como eu precisava encarar. E eu não precisava contar, eu não precisei contar nada para ele, né? Deus preparou, ele já sabia, né? Eu não precisei ter essa partilha com ele, olha, Aldemir, né, amor? Não, ele já sabia, ele me amou dessa forma, né? Porque, em primeiro lugar, ele me amou, né? Nessa forma, e Deus ali foi nos capacitando a nos abrirmos a uma outra forma de procriação, né? Que hoje é a adoção. Então, hoje eu e o Aldemir, nós, né, vivemos na dimensão de viver a vida de procriação, para seguirmos aquilo que é finalidade da vocação matrimonial em forma de adoção, né? Então estamos a caminho, estamos aí preparando as nossas documentações para nos abrirmos a isso, né? E uma das coisas que eu falo, sempre alguém me falou, né? Não tenha medo, né, amor? Você tem que falar isso para mim, né? É algo que a gente partilhava muito, né? E algo que foi sendo trabalhado em mim, até mesmo antes de a gente começar a namorar, essa questão, né, da Flávia não poder engravidar. E aí, cada dia que se passava, cada, né, formação que se tinha, daquilo que se partilhava em relação a isso, né, era como se o meu amor por ela aumentasse mais e a intervenção de Deus, né, como agia na nossa, já falo no nosso discernimento, porque já se tinha a certeza, né, de que não necessariamente um filho traria a alegria completa do nosso matrimônio futuro, quando se discernia, né? E é algo que Deus foi deixando muito claro, né? Que o meu matrimônio, ele não ia somente se realizar se eu gerasse um filho, né? Mas que fizesse, né, essa alegria, que fizesse esse amor, né, ir além, né? E a forma de esse amor ir além, né? Eu acredito, né, estamos no caminho certo, né, da adoção, estamos já com passos a dado, no meio caminho, e deixo uma mensagem, né? Quando não criar barreiras quando se há o amor, né? Não criar barreiras, né? Não colocar a minha humanidade, né? Aí entra o lado espiritual do casal, né? Quando a Flávia já falava, a gente já entrava. Então tem que andar junto, né? O espiritual, o humano, e isso foi me ajudando muito no meu discernimento para que, né, esse amor crescesse cada vez mais e chegar onde chegamos.
E hoje, né, a gente vive dentro dessa finalidade em nossa, né, na nossa vida particular, matrimonial, na nossa vocação, na abertura da adoção, né? E sempre que vai se aproximando, Deus vai sempre é como se vai havendo dentro de nós, né, certos medos, inseguranças próprio, né, eu partilhava isso com a Aldemir, né, Aldemir? Próprio de quem está gestando, né? Como vai ser, como vai vir, né? Ou seja, né, eu vivo essa dimensão na vontade de Deus, e naquilo que são as finalidades da vida matrimonial. Eu quero para a minha vida, eu quero sonhar com o meu filho, né? Eu quero sonhar com o filho que vai vir, né? Da forma da adoção, de como vai vir. Por quê? Porque assim eu vou complementando esse amor entre eu e a Aldemir, né? Para poder ser, de fato, uma vivência plena, né? E livre, né? O casal precisa viver, né, todas essas dimensões de finalidade da vocação matrimonial de uma forma livre, feliz, né? Eu preciso testemunhar a alegria que é a gente viver a vocação matrimonial, né? Não posso me deixar interpelar pelas vozes que vão vindo, onde, Flávia, hoje, né, por eu e o Aldemir hoje ver nessa dimensão da adoção, Flávia, mas se acontecer isso, eu falei assim, gente, olha só, hoje a minha abertura, minha e de Aldemir, é a gente adotar, porque é a forma que eu quero, né, eu falo assim, a forma que eu quero hoje, né, que é claro, se a gente olhar assim, foi a forma que eu sonhei? Não sonhei dessa forma. Mas durante o percurso da minha vida, da minha história, eu tive ali uma doença onde foi retirado algo que não tem como. Eu lembro que uma pessoa chegou e disse, pastor Flavinho, olha só, tenta dessa forma, pode fazer pelas trompas, porque eu permaneci com as minhas trompas, né? E eu tenho os meus ovários, continuei com as trompas e ovários, foi retirado só o útero. Tenta mais trompas, eu falei assim, gente, olha só, não dá, não tem como, não é sonho de Deus dessa forma, porque eu preciso também, quando falo da procriação, eu preciso entender aquilo que é uma vivência plena também, né, para a vida do casal. Eu não quero usar meios artificiais, eu não quero usar nada que venha de fora para dentro de uma visão de vocação matrimonial. Então eu falava, não dá. Né? Eu lembro que no tempo, logo assim que eu casei, com um ano de casado, veio surgir uma reportagem que estamos vendo um útero que podia ser implantado, uma cirurgia, aí veio a família e falou, Flavinha, se você quiser. Gente, eu não quero fazer nada disso. Né? Eu escolhi a não fazer de livre e espontânea vontade. E eu sou feliz. E vou ser feliz. Eu preciso, nós, né, precisamos ter a certeza que eu vou ser feliz. Eu não posso estar pensando assim, eu acho que eu vou ser feliz. Não, eu vou ser feliz. Né? Então a gente precisamos fechar essas brechas para que elas não entrem na nossa vivência matrimonial, não venham querer deturpar, né, as finalidades sonhadas, desejadas, né, por Deus, deixada para nós na palavra de uma vivência plena. Eu preciso tomar esse cuidado. Então, né, onde eu também, passando por umas dificuldades que a gente tem que ser radicais, né, na nossa decisão. E sendo eu também vivi a comunidade me chamou quando eu tinha 2 anos de casado, chegando 2 anos de casado, a ser instrutora do método natural Billings, né? Eu falei, mas vocês estão doidos, comunidade, né? Como? Ninguém vai ter uma credibilidade em mim, né? E como ali eu tive que usar de tudo que era uma vivência, né? De entendimento da finalidade do matrimônio para mim. Porque eu fui para o curso em São Paulo, nós fizemos o curso e lá eu conversei, né? Uma das percursoras que passou o curso, né, pela Nuplafam, a Heloísa, ela é celibatária, né? Então eu olhava assim e falava assim, presente de Deus, Flávia, ou seja, né, acorda,
né? Acorda, porque nada disso tira a beleza ou aquilo que a gente sabe e acredita, né? Então eu acredito, primeiramente nós enquanto casal, a gente precisa acreditar, porque senão vai alguém acreditar por mim? Não, porque o sonho, a vocação foi dada para mim e ao Aldemir, viver nessa dimensão. Foi essa escolha que nós fizemos, né? Então eu lembro que ao partilhar, né, essa vivência na procriação dos filhos, né, o sexo, né, o sexo que se complementa, né, com o amor afetivo entre o casal, né? Então, Flávio, para você é mais fácil falar do método, né? Porque você não pode engravidar, então você é mais fácil. Eu falo assim, não existe mais fácil. Existe uma condição de vida. A minha condição de vida hoje, enquanto matrimônio cristão que eu quero viver, enquanto vocação matrimonial que Deus escolheu para mim e Aldemir, é essa. Agora, você não sabe a dor que não é gerar, né? E você não sabe da dor que é o não gerar uma vida. Existe uma dor dentro da Flávia, né? Existe ali um vazio, né? Um vazio, porque é algo que eu não tenho, que eu não posso gerar vida, existe um vazio, existe uma dor. Mas o que perpassa além disso? É a graça de Deus, né? É o entendimento que Deus não me faz, né? Não viver a dimensão da finalidade matrimonial, da vocação matrimonial. E aí eu partilhava, né, que olha, se alegrai, né, se alegra, porque você tem um útero, né, se alegra, mulher, porque você pode dar vida a você e viver a dimensão da vivência dos métodos naturais. Agora, eu e Aldemir, dentro da nossa vida matrimonial, né, quando a gente fala desse amor, do amor afetivo, dessa questão de eu conhecer a afetividade e a sexualidade minha, ele conhece a dele, e ali a gente compartilha, a gente partilha, a gente se entrega, né? Uma das dimensões, eu preciso viver, né? Então, a finalidade também hoje que Deus nos dá dos métodos naturais para a vida do casal, para viver plenamente a finalidade da vida matrimonial, ela é para quê? Para gerar esse encontro do casal, para para fazer essa coisa ficar mais unida, né? Então, não é porque eu hoje, né, não posso, né, ter o filho, né, que eu e o Aldemir vamos se predispor, né, a viver a nossa vida sexual desregrada, né, ou seja, de uma compulsividade, né, onde não vai gerar o bem meu de Aldemir, né? Por quê? Porque o método natural, quando ele entra na vida, né, de vivência plena da vida do casal, da vocação matrimonial, ele vem também para organizar isso, né? Organizar essa vida afetiva e sexual. E aí, eu, Aldemir, a gente vai fazer. Eu lembro quando eu cheguei lá em São Paulo, eu conversei com... Você é instrutora, e a responsável falou assim, olha, e quem é a sua instrutora? Eu expliquei para ela, né, a minha condição. E ela, nossa, que bom que você se predispôs a ser instrutora. Aí ela falou assim, pois é, né, mas e aí, como é que é a sua vivência? Eu faço. Eu cheguei para ela, olha, eu já tentei ter as sensações, né, eu já tentei fazer lá as anotações, mas não tenho mais, né. E ela, não, Flávia, não tem como você ter mais as sensações pelo que você perdeu, né, o útero. Mas você pode fazer de uma outra dimensão. Qual é que você faz, né? Eu faço, porque o seu período que eu menstruava, né? Então isso fica aqui na mulher e fica dentro de nós, né? Fica aqui guardadinho na nossa cabeça, né? Eu falava com a minha médica, existe... dores, né, que eu sentia antes, né, aquela que a gente fala que é a TPM, a famosa TPM, eu sentia uma forma de uma dor nas pernas, nos meus seios, então eu continuo sentindo isso, eu falo que isso é dom de Deus para mim, né, porque dentro disso eu me preparo, entende? É dom de Deus para Flávia, para minha vivência, por quê? Eu me preparo, eu e a Aldemir, a gente espaça na forma que a gente tem que espaçar para a vivência plena da vida, da nossa vida sexual e afetiva, né? Porque também
viver, né, desregrado, vai gerar o mal, né? Como a gente fala com uma criança, quando a gente educa criança, né? Tudo demais faz mal. Se você comer demais, você vai passar mal, né? Mas você tem que se alimentar. Mas se alimentar da forma correta. E assim também a vivência, né, da nossa procriação, do nosso relacionamento sexual e afetivo dentro da vocação matrimonial. Né? Então, esse cuidado que a gente tem que ter, a gente precisa pegar tudo, né, que hoje a igreja nos dá, né, e preciso amar. Né? Porque ouvir, a gente vai ouvir, é mais fácil tomar um remédio, é mais fácil tomar uma pílula, é mais fácil, né? Mas Deus não escolheu para nós a vivência da vocação pelo caminho mais fácil, porque a gente tem que ir lá pegar na palavra e ver que Deus disse que a gente entraria pela portinha o quê? Estreita, né? Então, a porta é estreita, então eu pego essa palavra e preciso trazê-la para a minha vivência matrimonial. Né? Então tá, é mais fácil, mas não é a essência do que eu fui criada, não é aquilo que é a plenitude de vida livre que eu preciso viver, né? E aí é um caminho, né, que eu e a Deni, a gente vem crescendo muito, né, dentro da vida sexual, da vida afetiva, né, das formas de se complementar, né, e de rezar, né, senão a gente reza para dificuldade financeira, né, a gente reza para, se eu compro, se eu não compro algo para nossa casa, a gente reza porque a gente está com uma doença ou porque surgiu uma preocupação, mas a gente não reza para a nossa vida sexual e afetiva. Né? A gente não reza para o ato sexual, né? E quando Deus nos chama e nos chama a viver a uma só carne, né? Quando eu vou para o altar é uma só carne. Então, em todos os momentos da nossa vida matrimonial, elas precisam ser elevadas a Deus, né? Pedir a Ele a graça, né? Para a gente se complementar, né? Até mais vivências que a gente foi enfrentando, né, Dani? Quer falar um pouquinho? Vou deixar um recado, né? Para viver essa vida matrimonial, né? É necessário, né, viver essa vida sexual na naturalidade, né? Viver de forma natural, né? E com certeza vai pôr em ordem, né, a nossa sexualidade, a afetividade, vai estar bem em ordem. E saber, né, que o ato sexual na vida da vocação matrimonial é de grande beleza, né? É de grande beleza, é de grande profundidade, é de grande significação espiritual, porque senão trazer para dentro da vocação matrimonial, dentro dessa, né, quando a gente fala da procriação dos filhos, trazer tudo isso para dentro da vida matrimonial, que a gente vem da nossa história, vem da sociedade a qual a gente, né, é inserido, a gente pode trazer muitos pensamentos que não são plenos da vontade de Deus, né, e a gente olhar o sexo como mal, o sexo como errado, né, e vamos olhar, porque muitos casais às vezes enfrentam dificuldades por ver como algo que eu tenho que castrar em mim, porque não é bom, né? Porque eu tenho que me segurar, né? E na vida matrimonial, por você poder ter esse ato, devido a essa vivência tão ali presa dentro de nós, a gente acaba não vendo nessa dimensão de uma profundidade e de uma significação espiritual, né? Do amor conjugal, né? Do leito conjugal, né, de ter esse cuidado, porque aí sim ele vai me dar sabor para procriar, né? Essa vivência livre, né, complementada com o meu esposo, né, ele comigo, ele vai me dar uma liberdade de gerar vida, porque é algo que traz pra gente leveza, é algo que traz daquele momento uma união que nos traz tanta alegria, dimensão espiritual, que eu quero gerar vida, porque eu amo, né? E o chamado de um Deus de amor que nos chamou à vivência da vocação matrimonial.
né? E aí a gente vai vivendo. Para a gente ir finalizando, eu queria partilhar também nessa hora com a gente do que às vezes a gente fala assim, a igreja, né, não olha para nós, né, a igreja não entende porque o Papa não é casado, porque o sacerdote não é casado, né? Mas eu tive uma formação dentro da comunidade quando eu era noiva, né, de um padre que veio falar pra gente, e eu falava assim, olha como eles nos ensinam, né, de uma beleza, porque toda vocação é chamada a uma beleza, né, e a matrimonial também. E quando eu vinha vendo os escritos do nosso Papa Francisco, aí numas colocações dele, ele falava assim, né, quantos matrimônios são salvos caso se tenha coragem, né? No fim do dia, não fazer um discurso, mas um carinho, e é feita a paz. Mas é verdade que existem situações mais complexas, quando o diabo se mistura e coloca uma mulher diante de um homem que parece a ele bem mais bonita, que coloca, né, um homem na frente da mulher que parece mais bonito, né? E aí o homem diante de uma mulher, né? E peçam ajuda logo, quando isso acontece, né? O casal a gente tem que estar atento, porque isso não é sonho de Deus, isso não é vontade de Deus. Algo está errado na minha vivência. O Papa fala para nós, né? Peçam ajuda logo quando surge esta tentação, né? Peço ajuda logo, ele repete 2 vezes, né? Peço ajuda logo, peço ajuda logo. Por quê? A gente vai fingindo que não deu nada, não, porque, né? Mas fica ali algo lá no nosso interior, fica algo no nosso pensamento. Então peça ajuda, porque se eu sou vocacional, se a minha vocação, sou vocacionada no matrimônio, eu sou casada, eu tenho alguém, isso não é correto. Ali há uma ação, ele até fala, né? Há uma ação do diabo, né? Uma ação do mal, né? Para acabar com aquilo que é de Deus, que é sonho de Deus. Então, cuidado nós casais, né? Para que a gente não deixe o mal entrar na nossa família, né? Uma das grandes coisas que lá em casa, né, Aldemir, a gente sempre tem cuidado. Quando às vezes eu estou muito estressada, a Aldemir às vezes acaba chegando estressado e a gente pode ter um desentendimento. Na mesma hora um tem que vir com, sabe, Deus dá graça a um, né? Mas eu tenho que ter coragem, né? É o que o Papa fala aqui, ó. Tenho coragem, né? Coragem de falar. Para, né? Ou então eu deixo ele se estourar lá porque ele está estressado, né? A vida no nosso dia a dia, né? Dependendo dos trabalhos, da profissão que temos, é estressante, né? Eu hoje sou professora, o Aldemir, ele é motorista de caminhão, né? Ele trabalha, então para ele o trabalho dele é muito mais estressante do que o meu. Né? Mas às vezes eu brinco com ele, que eu também professora, eu também às vezes me estresso, né? Porque senão eu sempre fica aquela coisinha, não, é mais que o seu. Esse diálogo, porque se a gente não tem essa complementariedade, o mal entra, entendeu? O mal vai entrar, aí vai entrar nessa condição desse egoísmo, aí ele entra na vida sexual, ele entra no afastamento do casal, e aí vai haver o que a igreja não quer, né? Que são o divórcio. Né? Vai haver, porque o Papa também, quando eu via, ele dizia, né, que o homem e a mulher, né, que tornam-se uma só carne, são a imagem de Deus. O Papa diz pra gente, né? É nossa vocação. Quando eu me torno uma só carne, né, com o Aldemir, a vocação me torna algo, né, me torna imagem de Deus. E no matrimônio, existindo as dificuldades, incompreensões, essas tentações, seguidamente se quer resolver essa dificuldade como? Não quero mais você, né? Como a gente quer resolver, o Papa fala pra gente, não quero mais você. Aí eu esqueço tudo isso que a gente partilhou, né? Eu esqueço da finalidade do matrimônio, eu esqueço das palavras que eu me coloquei, que eu falei livremente pro meu amado lá no altar, eu esqueço.
né, diante de uma dificuldade. E não é isso, né, porque traz mal, né, é o que ele falou, né, mas quem paga, né, as despesas de divórcio, né, quem paga essas despesas, o Papa perguntava, né, e ele, 2 pessoas pagam, né, afirmou o Santo Padre. 2 pessoas, porque vai pagar ele, vai pagar nós, vai pagar a igreja. Porque a igreja sente como um corpo junto comigo. Porque eu fui chamada a viver uma vocação para a igreja. A vocação matrimonial é missão da igreja. Eu preciso ser família missionária. Eu preciso ser, né? Essa vocação matrimonial me leva a uma missão. Qual é a missão? De propagar a beleza da família, de propagar a beleza do amor que une um homem e uma mulher, né? De diferentes, às vezes, de diferentes pensamentos que ele tem, que eu tenho. Mas nos une, é graça de Deus, né? É dom de Deus, né? É dom de Deus, né? Então, ter isso em mente, né? Não querer, né? Nunca quando estiver nas suas discussões com o seu cônjuge lá, com o seu marido, com minha esposa, né? Não vou dizer pra você, né? Eu e o Aldemir, teve uma vez que eu falei pra ele, brincadeira, se fosse assim. Olha, eu lembro que quando eu falei isso, ele veio, não foi, Aldemir? Ele falou assim, olha, para agora, você falou uma maldição. Ele falou pra mim. Eu falei assim, meu Deus, né? Olha o que ele falou pra mim. Né? E ali a gente teve que rezar, e ali eu tive que me colocar das minhas insatisfações, das minhas dificuldades. Para quê? Para não deixar, como o Papa falava, né? O mal entrar. Né? O mal entrar. Porque hoje a gente está assim, a gente não quer ter trabalho para resolver os problemas, né? A gente quer botar um ponto final logo, que é mais fácil. Mas na verdade não é mais fácil. Porque depois vem o tudo que eu gerei. Existe uma vida, né? Existe uma história da vocação matrimonial, o caminho que a gente está fazendo, né? Hoje a gente aí com 3 anos caminhando para 4, a gente tem a nossa história da nossa vocação matrimonial e ela tem que ser elevada e ela tem que ser sonhada mais e mais, né? Não deixar esse mal entrar, né? E assim acho que a gente termina, né? O meu amor, né? Melhor falando, né, de ter coragem, né, acho que de tudo, né, de não é só, às vezes a gente sabe tudo, né, a gente faz lá um encontro antes de casar, né, que tem na igreja, a gente faz lá o curso de noivo, aprende, passa tudo, né, sei tudo, mas esse sei tudo ele tem que ser vivenciado, como o Papa fala, né, não deixe o mal entrar, né, coragem, né? Não deixe nada entrar, né? Não deixe o improviso entrar, né? O Papa fala pra gente também, não deixe o improviso entrar, porque quando entra improviso não é pensado, né? Não é rezado, né? E aí a gente sai fazendo e depois a gente vê que a gente fez errado, porque não pensou, porque improvisou, porque viveu da vida de improvisando. E não é isso que Deus quer pra nós, né? Na nossa vivência matrimonial. E fica aí pra gente tá refletindo, né, em tudo das finalidades. Fica pra gente 3 palavrinhas, né, que o nosso Santo Padre, o Papa dá pra nós, né, vivência da vocação matrimonial, né. 3 palavras ele diz, né, 3 palavras de ouro na vida matrimonial, né, dá licença, perdão e obrigado. Dá licença, perdão e obrigado. Porque na vida matrimonial, às vezes, eu não peço dar licença para entrar no quarto, porque o Aldemir estava, dá licença, amor, deixa eu passar aí. Obrigado, a gente vai esquecendo, porque já há uma intimidade tão grande, né? E aí a gente, sem perceber, a gente pode esquecer dessas 3 palavrinhas que o Papa diz, mas são palavras de ouro na vida matrimonial, né? Dá licença, perdão e obrigado. Saber perdoar, saber pedir obrigado, saber, né, falar obrigado, amor, porque hoje você fez isso pra mim, né? Olha, me perdoa, porque ontem eu fui muito mal com você, né? Dá licença, mas deixa eu falar agora, não sair entrando, porque ele já é meu mesmo, ele me conhece, né? E olha quanto mal entra dentro da vocação, quanto mal entra na nossa vocação. Então que a gente reflita, né, tudo que a gente foi partilhando, né, das finalidades de uma vivência matrimonial, saber que dentro de todas essas finalidades, né, toda a vocação, ela é para a igreja, né,
missão, por isso famílias missionárias, né? Famílias que propagam essa vivência, propagam que nós somos felizes, né? Porque vamos ter os filhos que Deus sonha pra gente, que vamos ter uma vida por inteiro dedicada e sonhada com Deus. Que a gente passa dificuldade? Passa, mas a gente enfrenta com Deus, né? E a gente utilizar as palavrinhas, né? E assim a gente vai encerrando a nossa partilha da vocação matrimonial, né? Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.